Pessoal, bom dia então a todos. Agora a gente vai estar conversando sobre o tipo de oclusão, tá? Então eu vou falar sobre quais são as oclusões presentes aí na odontologia. É uma área mais focada na área da ortodontia mesmo, mas é bem importante vocês terem esse conhecimento para oclusão, tá? Começo então falando sobre o conceito de ortodontia, né? Um conceito aí bem simples, só para a gente entender a diferença depois da ortodontia e da ortopedia. Então, ortodontia, quando a gente fala de ortodontia, a gente fala de tratamento de posição dentária, né? A gente fala de aparelho fixo. Então, é quando o paciente tem problemas, na verdade, em posição de dente. Tá? Se a gente entrar na área da ortopedia funcional dos maxilares, a gente não está muito preocupado com a questão de posição dentária. Aí a gente vai fazer o tratamento ósseo, né? A gente vai tratar o funcionamento dos maxilares, geralmente com aparelhos então removíveis, diferente da ortodontia que é aparelhos fixos, né? E está voltado mais para a questão de posição dentária. Aqui na ortopedia a gente está preocupado com a relação de maxila e mandíbula, né? Com a base do crânio, e a gente tem esses tratamentos então geralmente em crianças que estão em crescimento, onde a gente pode sim modificar o crescimento ósseo delas. Então essa seria a diferença, a grande diferença entre a ortopedia e a ortodontia. Tá? Em relação à maloclusão, o que seria uma maloclusão? Tá? É considerado qualquer desvio de uma oclusão que seja normal. Tá? Ou seja, um desvio morfológico com gravidade suficiente para justificar, por exemplo, o tratamento ortodôntico. Então, 70% da população, e até mais, na verdade, possui algum tipo de maloclusão. O que seria uma oclusão ideal? Tá? Aquela oclusão perfeita, onde a gente vai ter uma transmissão de forças oclusais ao longo eixo do dente, contatos, né, posteriores simultâneos e também bilaterais, então dos dois lados ao mesmo tempo, uma dimensão vertical de oclusão adequada, as guias, né, tanto laterais e tanto as guias anteriores, então guia de canino, toda aquela questão das guias para proteção precisa existir, e uma relação cêntrica igual a uma máxima intercrutação habitual. Além disso, obviamente, para a gente ter uma oclusão ideal, a gente precisa ter todos os dentes, sem nenhum tipo de espaço entre eles, né, que seriam os diastemas, e sem os apinhamentos, né, que seriam os dentes desnivelados ou tortos. Uma relação normal de canino e molares, uma relação de classe 1, a gente vai ver o que é isso logo em seguida. Uma sobressalência e uma sobremordida normais, tá? E uma oclusão dessa, então, é encontrada apenas em 3% da população. É aquela oclusão realmente que não precisa de nenhuma movimentação dentária, que já vem perfeita. E isso a gente sabe que é bem difícil de encontrar. Tá? Tem a oclusão fisiológica, então, que vai ter a pequena diferença ali entre a relação cêntrica e a máxima intercuspidação habitual. Vai ser aqueles contatos prematuros, né? Então 90% da população apresenta algum tipo de contato quando está na posição relação cêntrica. Tá? Quando a gente leva o paciente na relação cêntrica, geralmente a gente acaba primeiro em algum contato prematuro, que depois a gente tem um pequeno desvio para a máxima intercuspidação habitual. Isso é muito comum. Então a maioria da população vai ter esse contato prematuro na relação cêntrica para depois ter um pequeno desvio para a máxima intercuspidação habitual. Tá? Então é uma oclusão fisiológica, não tem problema nenhum ter esse tipo de oclusão. Essa diferença, pequena diferença entre relação cêntrica e MH, isso é considerado fisiológico. A gente tem a oclusão aceitável, tá? Ou seja, nessa oclusão o sistema mastigatório está funcionando normalmente, sem nenhum tipo de patologia, e não está muito importando com os contatos dentários específicos. Ou seja, a oclusão está estável em relação à posição mandibular, que seria quando a gente fecha e abre a boca, né, a mandíbula, enfim, e o próprio engrenamento dos dentes. Então a oclusão, né, ela não é uma oclusão perfeita, mas ela está estabilizada e não tem nenhum tipo de patologia, encontrada mais ou menos em 27% da população. Tá?
Características dessa oclusão, então a mastigação, o paciente vai ter uma mastigação satisfatória, não vai ter problema nenhum em relação à mastigação, vai ter uma dicção razoável, né? Então a fala dele vai ser normal, uma saúde periodontal aceitável e a estética realmente aceitável. Tá? Então o paciente pode ter sim um pequeno desvio de linha média, uma sobressalência um pouquinho maior, uma sobremordida um pouco maior, às vezes um pequeno apinhamento, mas tudo isso é considerado uma oclusão aceitável. Tá? Depois a gente tem a oclusão patológica. Tá? Essa já é diferente. A patológica realmente tem uma grande diferença entre a posição em relação cêntrica da MH. Tá? Então, vai ter a presença de várias interferências oclusais que vão sim originar esses traumas oclusais. Aí a gente tem já algumas patologias associadas. A consequência, então, da ausência dessa mútua proteção, na verdade, a ausência, né, daquela pequena desvio entre relação cêntrica e MH, ou seja, esse é um paciente que não vai ter os contatos bilaterais simultâneos, que não vai ter, muitas vezes, a questão das guias laterais, né, e guias anteriores, então isso realmente vai dar várias consequências. A gente vai ter uma alteração da dimensão vertical, a gente vai ter as abfrações, uma recessão gengival, porque a gente vai ter um excesso de força em determinados lugares. Tá? Como a gente não tem esses contatos bilaterais, a gente não tem essa mútua proteção, alguns dentes vão receber força maior que o normal. Tá? Então a gente vai ter interferência nos movimentos da mandíbula, uma perda óssea localizada, tá? Presença de mobilidade dentária, facetas e desgastes e também uma frequência aí, né, de fraturas tanto em dentes como em restauração. Tá ok?